Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. A quinta-feira começou com temperaturas amenas devido à presença de uma massa de ar seco no estado. Durante a tarde, o tempo deve esquentar e não há possibilidade de chuva para a região, que deve registrar máxima de 29 graus. Acompanhe agora como será a sexta-feira para os gaúchos. Nesta sexta-feira, o dia será de sol devido a uma massa de ar seco que atua no estado. Apenas no oeste podem ocorrer rápidas pancadas de chuva no final da tarde. Nos vales e em Costa da Serra, o tempo fica ensolarado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 15 e 29 graus. Em Farroupilha, os termômetros marcam entre 16 e 28 graus. Em Morro Reuter, a mínima é de 11 e a máxima de 24. Em Alvorada, as temperaturas ficam entre 16 e 29 graus. Em Xangri-Lá, mínima de 16 e a máxima também atinge os 29 graus. Na semana em que lembramos os 50 anos do golpe militar, muitas atividades e debates lembram o acontecimento que instaurou uma ditadura militar no Brasil. E além dos movimentos sociais, sindicais ou da sociedade civil, outro setor também se destacou na resistência ao regime, o artístico e mais especificamente o musical. E é sobre a contribuição da música popular brasileira para esse período que Camila Keu vai falar hoje no Toque Conexão. Olá, Camila, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, eu já falei aqui uma outra vez, eu já citei isso, que o pesquisador brasileiro, um dos maiores pesquisadores brasileiros de música popular brasileira, Ricardo Cravo Alvim, ele disse que foi nessa época assim, que a música popular brasileira mais se dedicou a falar sobre política, né? Então, esse momento, assim, que foi um momento muito difícil, enfim, para o Brasil, ao mesmo tempo também aguçou a criatividade dos artistas que, de certa forma, tiveram que tentar burlar essa censura usando metáforas, figuras de linguagem, enfim, também dando um jeito aí de driblar, mas sim de denunciar, de certa forma, o que estava acontecendo. E foi na década de 60 e 70 que surgiram, então, os grandes festivais da música brasileira, né? E foi também nesses festivais que as grandes canções de protesto também surgiram. E grandes artistas como Chico Buarque, eu acho que é um dos nomes mais relevantes quando a gente fala nesse assunto, né, Camila? Ele costumava retratar aí nas suas canções essas questões voltadas aí para essa questão da opressão, enfim, tudo que acontecia no período. O que ele retratava? Conta um pouquinho pra gente. Ele tem várias canções, né? A gente pode destacar algumas aqui, né? Por exemplo, Cálice, que já tem aí uma ambiguidade no seu título, no nome da música, né? Pai, afasta de mim esse cálice, é de uma certa forma uma crítica ali camuflada a esse período complicado, né? Que ele até canta com o Milton Nascimento. Então, olha a criatividade que o artista tem que usar, né? Deus lhe pague é uma outra música do Chico, que ele também ali faz um agradecimento irônico ao governo. Claro, tudo isso sempre bem camuflado, né? Construção também é um outro exemplo de música do Chico, que aí ele fala um pouco ali, descreve a rotina de um trabalhador, então é mais a alienação assim, do trabalhador dentro do sistema capitalista, mas assim, o que eu destaco como a mais emblemática é Apesar de Você, né? Que o Chico foi esperto, porque o que ele fez? Ele usou uma metáfora de uma briga de casal, mas na verdade, Apesar de Você, era ali uma crítica direta ao Médici, ao governo Médici. Mas ele usou essa metáfora aí da briga de casal, de uma esposa autoritária, né? Então foi uma forma que ele achou aí de fugir da censura, mas, né, de ainda assim falar dela e falar das coisas ruins que aconteciam naquele período. Chegou ao ponto do Chico Buarque, para tentar fugir aí da censura das suas músicas, usar um pseudônimo que foi Julinho da Adelaide. E não foi só o Chico Buarque que sofreu, né, com essa censura e precisou deixar o país. Outros artistas também sofreram com isso, né, Camila? Isso, todos assim que tiveram de certa forma uma atuação de uma posição de embate, né, com o governo militar, tiveram que sair do país, que é o caso do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, para a gente ficar no exemplo dos artistas de música, né? E eles acabaram aí, inclusive, num período muito criativo fora do Brasil, que não foi um período muito feliz para eles, né? Mas mesmo assim produzindo coisas muito legais. E também
tanto Caetano quanto Gil, integraram uma longa lista de artistas com músicas censuradas, né? Milton Nascimento também e o Gonzaguinha. Certo, e o jornal Folha de São Paulo, Camila, divulgou uma lista aí de músicas mais representativas do período. Então, a canção Apesar de Você, que você comentou aí do Chico Buarque, está figurando nessa lista. Quais outras canções a gente pode mencionar? Essa lista é bem interessante, porque a Folha reuniu intelectuais e outros artistas para elencar, então, quais seriam as canções mais representativas do período. E aqui ficou em primeiro lugar, com a canção mais representativa, que simbolizou mais esse período, foi a música Para Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré, né? Que a gente conhece também como Caminhando. Então, aquele verso clássico, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, já mostrava uma postura, assim, bem crítica ou, né, em relação à ditadura militar. Bom, enfim, essa música se transformou numa espécie de hino, né, contra a ditadura militar, e em razão disso, o Geraldo Vandré também teve que ir para o exílio, né? Mas entre as músicas também que figuram nessa lista, tem o Bêbado e a Equilibrista, do João Bosco e Aldir Blanc, né? Que foi eternizada na voz de Elis Regina, uma música belíssima, que a gente estava ouvindo hoje na redação, né, Vanessa? Ainda, hoje de manhã cedo. Também tem canção Coração do Estudante, do Milton Nascimento, também está nessa lista. Tem Opinião, do Zequete, está nessa lista, mais conhecida na voz da Nara Leão. Enfim, Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, Aquele Abraço, do Gilberto Gil. Essas são algumas das canções que estão na lista. Muitas canções, né? São muitas. Bom, e o governo militar, ele percebeu, então, esse alcance da música entre as pessoas, né? E fez uso da música para propaganda do regime. Então, o que a gente poderia destacar, né, dessa tática? Qual foi a estratégia? Pois claro, né? Eles viram como tu mesmo dissesse, né, Joyce, esse alcance, viram como isso chegava nas pessoas e começaram a usar, então, algumas músicas também para fazer essa propaganda do regime, mais ufanista e tal. Que é o caso da música do Dom e Ravel, né? Então, eles usaram essa música para Eu Te Amo, Meu Brasil, né, como propaganda. Aquele hino da Copa de 70 para Frente Brasil também foi um exemplo de propaganda ufanista, né? Também usaram, né? Então, para ter uma ideia, o regime militar, o governo militar chegava a influenciar, inclusive, na escolha dos temas das escolas de samba. Eles pediam para que eles fizessem alguns enredos mais ufanistas, que destacassem algumas, enfim, algumas obras ou algumas coisas que o governo fazia em relação ao Brasil, né? Então, eles também tiveram esse cuidado, digamos assim, essa influência, né? Mas mais importante do que tudo é a gente pensar o seguinte, né? Que os nossos artistas, realmente os que fizeram canções de protesto, de certa forma também ajudaram para que ficasse mais claro, né? Esse regime tão nefasto da época do período. Então, conseguiram, de certa forma, driblar, né, com suas metáforas, ambiguidades e denunciar ali essas atrocidades, as coisas horríveis do regime militar. Então, claro, a gente precisa lembrar disso para que isso não se repita. É verdade, Camila, bem lembrado. Bom, muito obrigada pela tua participação. Semana que vem você volta já num novo formato, né, Camila? Vem novidade por aí. Isso mesmo. Então, na minha próxima participação aqui, na semana que vem, vocês vão ver um formato diferente, o mesmo formato que rolou nas minhas férias, inclusive, né? Isso mesmo, que deu certo e a gente vai começar a fazer assim de novo. Isso mesmo. E aí eu volto, mas trazendo sempre aquelas novidades, sempre aquelas coisas interessantes, culturais, enfim, literatura, música, tudo por aqui. E isso não muda. Tá certo, Camila. Muito obrigada e a gente aguarda, então, essa produção da próxima semana. Tá legal. Obrigada. Até lá. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do nosso programa no canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Aproveite para participar enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos e também no facebook.com/UnicinosFM. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá. Tchau.